Boa tarde a todos, irmãos, graça e paz. Quero me congratular com os irmãos e irmãs que vieram aqui nessa tarde de sábado, de feriado, para ouvir a palavra de Deus. É uma coisa muito boa. Então vamos pedir a Deus que abençoe esse nosso tempo juntos e torne esse tempo algo proveitoso para todos nós. Saiamos mais enriquecidos aqui com a palavra dele nessa tarde. E antes de eu abrir a escritura e continuar do ponto em que a gente parou ontem, queria fazer dois destaques que os irmãos da livraria me pediram, de dois livros aqui também da Fiel. O primeiro deles é esse aqui que eu seguro, chamado Depressão e Graça, o cuidado de Deus diante do sofrimento de seus servos, do pastor Wilson Porte. Wilson, eu acredito, já pregou aqui nessa igreja. É um amigo muito querido, de longa data. Temos andado juntos aí em muitos eventos e servimos também juntos no seminário Martin Busser. E eu tive o privilégio de ser o editor aqui desse livro de Wilson, que é resultado de um trabalho muito sério que ele fez de buscar nas Escrituras exemplos de gente de fé, gente que é referência para a gente, alguns dos nossos heróis, que experimentaram aquilo que lá na época dos puritanos foi chamado de noite escura da alma. Né? Hoje em dia nós usamos algumas expressões do campo da medicina, a assédio, a depressão e outras coisas para falar, né, desse estado emocional, desse estado mental, desse estado às vezes até espiritual, que às vezes nós, seres humanos, enfrentamos na nossa caminhada. E o crente não está livre disso. Tem até um outro livro de David Murray chamado Crente Também Tem Depressão, que não está aqui, mas é um livro muito bom. Né? E Wilson, ele vai mostrar que inclusive alguns dos nossos personagens bíblicos passaram por momentos de angústia, de tristeza profundos. Né? E ele mostra como a graça de Deus foi algo que ajudou essas pessoas a se levantarem daquele momento difícil que viviam. Deus usa muitas coisas. Deus é Deus de meios. Ele usa pessoas ao nosso redor, ele usa amigos, queridos, familiares, às vezes pode usar até a medicina, mas o fato é de que ele vai usar recursos que são fruto da graça dele para nos auxiliar nesses momentos de dificuldades. E o Wilson, ele faz um trabalho muito bem feito nesse livro. Então, ele é muito útil, esse livro, para quem não só talvez esteja enfrentando algum momento assim, mas talvez esteja ajudando pessoas que estão enfrentando momentos de depressão. Pode ser uma leitura bem proveitosa, que vai te ajudar a dar instrução, que vai te ajudar a dar apoio para quem luta com o problema da depressão. Então é um livro que eu quero recomendar de todo o coração para vocês. Um outro livro que me pediram para recomendar aqui é esse aqui, que eu seguro, chamado O Deus Presente, de Donald Carson, D.A. Carson. D.A. Carson é um teólogo batista, reputado por muita gente como o maior teólogo bíblico dos nossos tempos. É canadense, radicado lá nos Estados Unidos, fez o doutoramento dele em Cambridge, na Inglaterra. Um sujeito muito inteligente, escreveu muitos livros muito bons, tem mais de 50 obras publicadas, algumas bem pesadas, acadêmicas, e algumas obras que nos ajudam a ter uma visão mais clara das Escrituras. Esta é uma dessas obras que ajuda a gente a ter essa visão mais clara de toda a Escritura. Às vezes, a gente lê a Bíblia como se a gente estivesse tirando daqueles negocinhos do biscoitinho da sorte, né? Como se ela fosse trazer uma palavra aleatória que vai ajudar a gente em algum dilema, alguma dúvida que a gente tem. Não é assim que a gente lê a Bíblia. Essa leitura atomística, você pega um pequeno átomo, um pequeno fragmento da Bíblia e espera que aquilo vai, de alguma maneira, falar com você. É até possível que, na graça de Deus, ele use, às vezes, uma palavra, uma sentença das Escrituras, mas para que a gente tenha uma compreensão mais clara da mensagem das Escrituras, a gente precisa ter uma leitura mais abrangente. Nesse livro, o Dr. Carson ajuda a gente a ter uma leitura mais abrangente de toda a mensagem da Bíblia, para que a gente não faça essas leituras fragmentadas, que às vezes até podem confundir a gente. Então é um manual, de alguma maneira, não é? Numa linguagem muito fácil e acessível, que vai facilitar a nossa compreensão de toda a mensagem das Escrituras. Tá bom? Então,
Aqui o nome do livro é O Deus Presente, Encontrando o Seu Lugar no Plano de Deus, de D.A. Carson. Bem, é isto. No final da mensagem eu vou presentear um de vocês com esse livro aqui. Eu vou ter que pensar em um critério aqui agora, mas vou deixar para o fim, tá bom? Vamos orar mais uma vez. Em seguida você já pode abrir a sua Bíblia em Tiago, capítulo 1. Senhor, nós estamos mais uma vez aqui reunidos com a expectativa de que seja o Senhor quem nos fale por meio da palavra. Fala conosco, ó Santo Espírito de Deus, é a nossa oração. Amém. Amém. Muito bem. Então abra sua Bíblia em Tiago 1, a gente vai dar uma passada pela parte final do capítulo 1 e trabalhar o capítulo 2 inteiro nessa tarde. Vamos tentar fazer isso pelo menos, tá bom? Muito bem, então apenas lembrando algumas coisas que nós vimos ontem. O autor da epístola é Tiago. Esse Tiago aqui, muito dificilmente é aquele Tiago, irmão de João, filho de Zebedeu. É mais provavelmente o Tiago, irmão de Jesus, que aparece lá em Marcos capítulo 6, verso 3, e também aparece em outras passagens importantes das Escrituras, como em Atos capítulo 15, em 1 Coríntios capítulo 15, verso 7, em Gálatas 1:19, Gálatas 2:9, nós vemos essa figura de Tiago, que era líder da igreja em Jerusalém, o pastor da igreja em Jerusalém. Quer dizer, a igreja cristã que ficou lá em Jerusalém foi conduzida por Tiago. E ele escreve aqui para as tribos da dispersão, e com isso nós temos uma referência àqueles judeus que saíram fugidos de Jerusalém e se estabeleceram em vários lugares do vasto Império Romano. Então ele escreve esta carta para estes crentes que estão espalhados nessas várias igrejas, na Ásia, por exemplo, ainda em algum lugar ali do Oriente, né? E quem sabe até alguma igreja que já tenha se estabelecido ali naquela região da Macedônia. Muito bem. No primeiro capítulo nós vimos algumas coisas dos conselhos práticos de sabedoria que Tiago dá à luz de enfrentamentos, de lutas e sofrimentos, pelos quais todos nós passamos. Ele vai estabelecer a realidade da dor e do sofrimento como parte da nossa vida, inclusive como parte do fato de sermos cristãos. Esse é um dado importante. Muitos desses irmãos sofriam justamente porque tinham abraçado a fé em Jesus. E isto trouxe hostilidade, agressão, alienação para eles. Então Tiago vai revelar aqui para nós, vai demonstrar que isso faz parte da nossa caminhada. Jesus já havia ensinado isso lá no Sermão da Montanha, falando que nós seríamos mesmo perseguidos e que isso é uma boa aventura. E ele vai então aconselhar esses irmãos que passam por sofrimento a buscarem sabedoria em Deus, dizendo que quando nós passamos por esse sofrimento, precisamos olhar com perspectiva e achar nisso, inclusive, a razão de termos alegria. Porque, afinal de contas, quando a nossa fé é provada e é testada, nós temos essa nossa fé também purificada e ela se vê agora mais refinada, mais bonita diante de Deus. Ele ainda vai demonstrar que nós não podemos colocar as nossas confianças nem na nossa riqueza e nem no fato de que, e nem o nosso murmúrio no fato de que passamos por algum tipo de privação. Ele lembra que quando nós cometemos pecado por conta das circunstâncias difíceis, isso nasce no nosso coração, tem um poder destrutivo, e ele vai mais uma vez recomendar que busquemos em Deus a nossa esperança. Por isso que em algum ponto aqui ele vai dizer que nós receberemos a coroa da vida, como a gente vê aqui no verso 12, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Essa é uma palavra de grande consolo, porque o Deus que não muda ama os seus filhos, e mesmo aqueles que passam pelas dores mais agudas e pelo sofrimento mais difícil, deve experimentar esse amor e vai receber essa coroa da vida, essa glória por vir que é prometida e que de alguma maneira oferece para a gente esperança. Então é isso que Tiago está ensinando aqui para esses irmãos. E então nós chegamos nessa sessão aqui do verso 19 até o verso 27, que eu quero ler com vocês agora, para que a gente pense um pouquinho nos ensinos dele aqui nessa parte da carta. Ele diz assim: vocês sabem estas coisas, meus amados irmãos.
cada um esteja pronto para ouvir, mas seja tardio para falar e tardio para ficar irado. Vamos parar por aqui e a gente vai lendo aos poucos. Então, Tiago começa essa parte aqui, do verso 19, lembrando aos seus leitores que eles já sabem aquilo do que ele está falando. Quer dizer, ele não está dizendo nada novo para eles. Vocês já sabem essas coisas, ele diz. Quer dizer, no contexto de sofrimentos, no contexto de dificuldades, no contexto de tribulações, no contexto em que a gente às vezes é até agredido por outras pessoas, a gente às vezes fala mais do que deve. Quando o bicho pega, quando a coisa fica ruim, não é? Nós temos a tendência de falar demais. E ele está dizendo isso aqui para a gente. Então, ele recomenda que nós ouçamos antes de falar, porque tem gente cujas palavras saem da boca antes do pensamento. Já viu isso? A gente fala, depois o pensamento vem correndo, catando cavaco para tentar alcançar aquilo que foi dito. E às vezes as duas coisas não andam juntas. E aí, depois que fala muitas bobagens, que diz coisas que podem ferir outras pessoas, que diz coisas que não fazem sentido, que diz coisas que às vezes são contraditórias em relação à sua própria profissão de fé, aí fica meio amarelo, faz aquele pedido de desculpa meio genérico, que eu sou assim mesmo, sou cabeça quente, desculpa qualquer coisa. A pior coisa que tem é essa desculpa genérica, né? Desculpa qualquer coisa. Mas a gente às vezes é especialista em fazer isso. E Tiago, então, o que ele está dizendo é que nós precisamos ter controle das coisas que nós dizemos, porque quando fazemos isto, estamos exercendo aquele fruto do Espírito que Paulo ensina lá em Gálatas, chamado domínio próprio. E não estamos permitindo que as circunstâncias difíceis da vida da gente ditem aquilo que a gente pensa e aquilo que a gente fala. O que ele está dizendo é que quando a gente fala antes de ouvir, que quando a gente fala assim, prorrompido, levado, impelido por algum tipo de impulso malicioso, que isso é pecado. Vocês sabem dessas coisas, ele está dizendo, isso é óbvio, vocês já sabem disso. Ouça primeiro, seja tardio para falar, especialmente num contexto de dificuldades, num contexto de luta. Então note, aqui é uma carta com conselhos práticos, que ajuda a gente a pensar naquelas coisas básicas, dos nossos relacionamentos uns com os outros, no nosso contexto de vida e no nosso contexto de igreja. E aí ele continua dizendo aqui para a gente, que essa ira que muitas vezes é revelada pelas palavras duras que nós soltamos quando a gente fala antes de pensar, não é? Que essa ira não produz justiça diante de ninguém. E não produz justiça diante de Deus. Então, no verso 21, ele vai ajudar a gente com um contraponto aqui. Portanto, deixando toda impureza e acúmulo de maldade, acolham com mansidão a palavra implantada em vós, a qual é poderosa para salvá-los. Então, Tiago aqui nos ensina a lidar com os problemas e com as situações difíceis quando nós estamos bem no meio do refrega da vida. É acolhendo a palavra. E esse acolhimento não é algo fácil de fazer, porque é justamente essa palavra, a palavra de Deus, que vai revelar, às vezes, algumas coisas ruins que estão no coração da gente. Ela que denuncia a nossa cobiça, ela que denuncia a nossa ira, ela que denuncia o nosso pecado, ela confronta a gente com a realidade de coisas que não deveriam estar atuando no coração da gente, mas Tiago vai dizer aqui para a gente, que ainda assim, nós devemos acolher esta palavra com um espírito manso, e acolher é muito mais do que ouvir, acolher é muito mais do que ouvir, acolher é recepcionar. Acolher é abraçar essa palavra, é aceitar essa palavra e tornar essa palavra sua. É receber essa palavra, é abrir o coração e colocar essa palavra dentro dela. Acolher é muito mais do que ouvir, do que o mero ouvir de uma palavra e entender o seu significado. É mais do que isso, é tornar essa palavra fruto da sua mais sólida convicção. E assim ela produz fruto na vida da gente, quando ela é semeada no coração. Ele está lembrando aqui, porque esta palavra que a gente deve acolher com mansidão, ela vem de Deus. E essa palavra que vem de Deus produz essa perseverança, acerca da qual ele vem falando desde o comecinho da epístola. É essa palavra que ele diz que salva a nossa alma. Mas para isso,
ele vai dizer, deixando toda impureza e acúmulo de maldade. Note, para que você possa acolher a palavra de Deus, esse é um verbo de ação, e é um mandamento que nós temos aqui da parte de Tiago, dizendo que nós precisamos abraçar a palavra que vem da parte de Deus. Portanto, é uma ação sua, uma responsabilidade sua, algo que você deve fazer. Você não é um agente passivo nisto, mas é uma atitude de mente, uma disposição de alma que você precisa ter para com a palavra de Deus, de acolher esta palavra e torná-la sua, ao tempo em que você elimina as impurezas, e que também é um verbo de ação aqui. Veja o que ele diz, deixando toda impureza e acúmulo de maldade, porque a palavra de Deus ela não vai se coadunar com um coração que esteja repleto de malícia, de ressentimento, de raiva, de ira. Essas coisas, elas não andam juntas. É como óleo e água, que não se misturam. Então, ao tempo em que nós acolhemos a palavra de Deus, é preciso, usando a linguagem agora do apóstolo Paulo, mais uma vez, aos Romanos, capítulo 8, verso 13, em que ele nos comanda a mortificar os feitos da carne, quer dizer, a matar o pecado que há dentro de nós, essa indisposição muitas vezes que nós temos de assimilar a palavra de Deus, de limpar o nosso coração da maldade e da impureza. E talvez você entenda o que eu estou dizendo, porque às vezes, quando o nosso coração está tomado de ressentimento, parece que a gente não ouve ninguém. Você já conversou com alguém assim? Pessoa que está com raiva, está com ressentimento, está amargurada. E por mais que ela compreenda aquelas coisas que você diz, por mais que seja óbvio aquilo que você diz a ela, por mais que seja claro aquilo que você diz a essa pessoa, por mais que, ainda que ela até mesmo entenda as palavras, ela não assimila, não abraça. Porque, para usar a linguagem da Escritura, a sua cerviz está dura, a sua coluna está dura. Ele não se curva, nem se quebranta diante das Escrituras. Às vezes, quando há ira, maldade, raiva, esse tipo de impureza, nós não acolhemos a palavra de Deus. E se esse é o seu caso, e você tem enfrentado uma situação assim, você pode voltar lá para o conselho de Tiago, um pouquinho lá para trás. Pede sabedoria a Deus. Pede sabedoria a Deus, porque Ele não impropera, Ele não rejeita esse tipo de oração. E muitas vezes, quando nós reconhecemos essa condição, e esse talvez seja um dos grandes primeiros passos que precisamos dar diante da controvérsia, das contradições da alma, é reconhecer a nossa condição. E quando nós reconhecemos a nossa condição e buscamos a face de Deus em oração, nós temos essa segurança, promessa até nas Escrituras, de que o Deus Altíssimo, Todo-Poderoso, Ele ouve a sua oração, Ele acolhe o seu pedido, e Ele te concede essa graça de sabedoria que você precisa, a fim de que você possa quebrar as resistências que o seu coração tem. Mas ele prossegue. Veja agora o verso 22. Ele vai dizer que, uma vez que a gente elimina essas maldades do coração e acolhe a boa palavra com toda mansidão, que nós devemos então, afinal, isso parece muito óbvio, mas às vezes a gente não dá bola para isso, a gente precisa ser praticante dessa palavra que a gente acabou de ouvir. Veja, sejam praticantes da palavra de Deus e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Quantos de nós, domingo após domingo, sermão após sermão, ouvimos a palavra de Deus tantas e tantas vezes? Às vezes gostamos de entrar lá na internet, no Facebook, colocar um sermão do John Piper, do Paul Washer, do Augusto Nicodemos, e queremos ouvir esses irmãos que têm palavras preciosas, e às vezes achamos que ouvindo essas coisas, isto já basta. Agora eu sou um crente com pedigree, agora eu sou um crente dos bons, porque eu li o livro do John Piper, porque eu ouvi o sermão do Augusto Nicodemos. Mas o que o Tiago está dizendo aqui, que se a gente ouve essas coisas sem discernimento e nem pratica aquilo que nós somos comandados a praticar pela palavra de Deus, que isso é auto-engano, você está se enganando a si mesmo. É claro, a gente não dá conta de enganar a Deus. Lembra, na oração do Salmo 19, o salmista vai dizer e pedir a Deus que ajude e até perdoe os pecados ocultos. Até pecado que a gente nem dá conta que cometeu, Deus sabe. A gente não engana Deus, Deus sabe tudo que está no coração da gente. Ele sonda o coração e a alma dos homens. Ele sabe exatamente aquilo que a gente pensa, até mesmo antes da gente pensar.
aquelas coisas que a gente não consegue nem, às vezes, enunciar em palavras. Deus já sabe que está no coração da gente, então a gente não engana Deus. Mas a gente gosta de enganar o nosso vizinho, às vezes com uma impressão falsa de espiritualidade, de religiosidade, de devoção cristã. Agora, se não somos praticantes da palavra de Deus, Tiago está dizendo, nós nos enganamos a nós mesmos, porque a Deus nós não enganamos. O que ele está dizendo aqui é que se você ouvir um bom sermão do John Piper ou do Nicodemos, então você, mais do que sentir a alegria de ter ouvido verdades importantes para a sua vida, você deve praticar os princípios e os valores dessas verdades no seu dia a dia. Sabe de uma coisa? Sermão de domingo é para ser vivido na segunda-feira. Crente que é crente só de banco de igreja, só de final de semana, Tiago está dizendo aqui que não serve, ele se engana. Quer dizer, a mensagem cristã é uma mensagem toda abrangente, ela é uma visão de mundo, é uma visão de mundo que informa todas as áreas da vida da gente, os valores quanto à família, os valores quanto à administração econômica, os valores quanto ao nosso trabalho, os valores quanto aos nossos relacionamentos com os nossos vizinhos, com os nossos filhos, com os nossos familiares, com os nossos amigos, todas estas coisas, os nossos estudos na faculdade, o trabalho que nós realizamos na empresa, todas estas coisas precisam ser informadas, mas ainda precisam ser pautadas pela fé cristã. A fé cristã que é alimentada cada vez que a palavra de Deus é aberta e é exposta de um jeito que alcance o coração da gente, quando a gente não impõe resistências à palavra de Deus. Quer dizer, nós precisamos estar prontos para acolher essa palavra que vem do alto e aplicar essa palavra na medida em que nós vivemos. Na segunda-feira, de manhã, quando a gente acorda e vai para a luta do dia a dia. Quando a gente lida com as pessoas. E aí, para ilustrar isso, ele usa a imagem aqui do espelho. Não é? Olha só o que ele diz. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não é praticante, ele é semelhante àquele que contempla o seu rosto natural no espelho. Pois contempla a si mesmo e depois se retira e se esquece de como era a sua aparência. Imagina o seguinte, na segunda-feira de manhã, você acorda, e do jeito que você acorda, você vai direto para o trabalho ou para a escola, sem pentear o cabelo, sem escovar os dentes, sem tirar a coisinha do olho, sem limpar o nariz, sem alinhar a sua roupa, sem fazer nada dessa, sem lavar o rosto. Imagina, você fazendo isso. Seria uma coisa meio estranha, não é mesmo? Mas a palavra de Deus, ele está dizendo aqui, é como esse espelho que faz a gente olhar para nós mesmos, para o nosso coração, que muitas vezes é como quando a gente acorda de manhã, né? Precisa dar uma ajeitada, precisa dar uma acertada nele, para que a gente saia, porque senão as pessoas vão ficar olhando e vai ficar estranho. Então, nós precisamos olhar para o espelho da palavra, para entender realmente quem a gente é, porque a lei de Deus faz isso. Ela não foi dada para justificar ninguém, ela foi dada para acusar a gente da realidade do pecado. É isso que o apóstolo Paulo ensina para a gente em Gálatas, não é? Ela é um pedagogo que leva a gente para Cristo, de modo que quando a gente olhe para dentro da gente mesmo, pelo espelho das Escrituras, a gente fala, opa, não está bom, eu preciso de alguma coisa. E aquilo de que a gente precisa é de Cristo, da justiça dele, que nós recebemos quando nós abraçamos a fé em Cristo. Nós precisamos agora que ele nos santifique, que ele nos purifique, para que a gente possa viver essa vida praticando a palavra de Deus. Não é? E quando a gente consegue olhar para o coração com o espelho da palavra, a gente consegue ver aquelas áreas que precisam ser trabalhadas na vida da gente, não é? Aquilo que é o nosso calcanhar de Aquiles, aquelas áreas de fraqueza nossa, aquelas áreas de fracasso nossa, que nós sabemos quais são, mas às vezes a gente evita, a gente não quer ver essas coisas, não quer ver.
É como quando a gente não quer ver alguma coisa nossa no espelho e evita aquilo. Tem certos pecados que a gente não quer ver, mas a gente precisa olhar, né, por esse espelho das Escrituras para entender aquela dinâmica do pecado no coração da gente e até as nossas áreas de maiores fracassos, para que a gente possa, com a graça de Deus, superar. Agora veja o verso 25, quando ele diz: mas aquele que atenta bem para a lei perfeita, a lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte, que logo se esquece, mas operoso praticante, esse será bem-aventurado no seu realizar. E mais uma vez ele usa um verbo importante aqui, que é o de atentar para a palavra, quer dizer, é prestar atenção, é ouvir essa palavra com um interesse real e a disposição de assimilar. Essa palavra atenta aqui é semelhante àquela que ele usou lá em cima, a palavra acolher, a palavra de Deus. Quer dizer, quando nós olhamos para essa lei perfeita, quando nós acolhemos esta lei perfeita como o nosso modus vivendi, o nosso modo de vida, aquilo que vai informar como nós devemos viver, então nós seremos, ele vai dizer, praticantes operosos. Operosos aqui é que produzem boas obras. Nós veremos logo em seguida, aqui a partir do capítulo 2, a noção de boas obras em Tiago. Meus irmãos, o que Tiago está dizendo aqui para a gente? É que nós precisamos amar a palavra de Deus. Precisamos amar a palavra de Deus. Esse é o conselho dele para os crentes. Note quantas vezes ele faz referência à palavra, que é capaz não só de revelar as nossas contradições de alma, mas que também é um instrumento de Deus para a nossa perseverança. Não é? É por meio desse amor à palavra que nós poderemos ser operosos praticantes dela. Veja um exemplo disso no Salmo 119. O Salmo 119 é uma carta de amor. É uma carta de amor de Davi, provavelmente Davi, à palavra de Deus. Ele, no Salmo 56, aliás, já tinha feito essa declaração que ele exaltava a palavra de Deus. Ele vai dizer: a tua palavra que exalta, a tua palavra que louvo. Neste contexto do Salmo 56, em que ele fugia, estava preso, na verdade, por Aquis, como a gente vê em 1 Samuel capítulo 18, e ele lembra da palavra de Deus. Agora no Salmo 119, nós temos esta linda poesia, que é toda formada por acrósticos com todas as letras do alfabeto hebraico. E ali nós temos uma declaração de amor às Escrituras. E você vai perceber que essa declaração de amor, ela é seguida da convicção de que o amor às Escrituras é o que nos permitirá ser obedientes à palavra de Deus. Note bem, no Salmo 119 nós aprendemos essa relação íntima entre amar a palavra de Deus e seguir a palavra de Deus. Amar a palavra de Deus e obedecer a palavra de Deus. Amar a palavra de Deus e assimilar, acolher a palavra de Deus. Essas coisas estão juntas. Nós temos um convite no Salmo 119, é esse amor à palavra. E é esse amor que nos habilitará a viver a palavra. Você quer viver a palavra de Deus? Você crê que a palavra de Deus é a palavra viva, capaz de transformar a sua mente e seu coração? Você precisa amar essa palavra. Amar essa palavra. E a gente não ama aquilo que a gente não tem perto da gente. Se você ama as Escrituras, você precisa tê-la em sua mente, em seu coração. Você precisa ler as Escrituras, precisa meditar nas Escrituras, precisa usar as Escrituras como filtro de tudo que é dito aqui, inclusive daquilo que eu digo para vocês agora mesmo, aquilo que é dito pelos pastores e ensinadores nos vários contextos nos quais vocês estão. Precisam ser sempre submetidos ao crivo das Escrituras, a palavra de Deus. É que somente por meio da palavra que nós seremos habilitados a uma vida cristã robusta, perfeita. Essa palavra que ele usa aqui, perfeita, é a palavra teleios. Essa palavra teleios significa maduro. Maduro, para você alcançar maturidade cristã. Perfeição cristã não é que você não vai pecar, mas não. A gente não dá conta de não pecar.
O pecado é alguma coisa que opera no coração da gente, só do outro lado da eternidade. Se você perceber que você não está pecando, que está tudo bem, não tem pecado nenhum perto de você, é que você morreu e nem se deu conta disso. Já está lá na glória junto de Jesus Cristo. Porque enquanto você estiver desse lado do Éden, enquanto você estiver do lado de cada eternidade, você vai se ver em contradições da sua alma e do seu coração. Vai pecar. Então, quando a gente vê a expressão perfeito aqui no Novo Testamento, a palavrinha teleios significa íntegro, maduro, que é a condição à qual a sabedoria cristã nos leva, à maturidade, que é claro, impelida pela santificação, a gente mais e mais mortificar o velho homem e mais se assemelhar a Cristo. Mas você não vai fazer isto sem a palavra de Deus. E aqui nós somos chamados a ser praticantes da palavra, e você não vai praticar aquilo que você não ama. Você não faz aquilo que você não ama. Presta atenção nisso. Se você não ama a palavra de Deus, você não vai ser um bom praticante da palavra de Deus. Só que daí isso é falsa religião, isso é hipocrisia. E Tiago vai dizer que é auto-engano. Aí é melhor fazer outra coisa. Mas ele prossegue. Ele vai dizer que a religião pura, sem mácula, para com Deus, é esta: visitar órfãos e viúvas nas suas aflições. Então, você veja, nos versos finais aqui, ele vai dar a suma do que é a verdadeira religião, de quem tem essa palavra no coração e de quem ama a palavra de Deus. Ele não se deixa dominar pela ira, ele coloca freios na sua língua, ele não se deixa levar pela raiva, pelo cinismo, pelo ceticismo, pela incredulidade que as situações ruins impõem sobre ele. Mesmo no meio de lutas e de tribulações, sabe o que ele faz? O crente serve. Ele sabe que tem pessoas que sofrem tanto quanto ele, e às vezes até mais, órfãos e viúvas. Numa sociedade que não tinha INSS, que não tinha Seguridade Social, que não tinha SUS, que não tinha nada disso, quem cuidava dos órfãos e das viúvas eram os crentes, era a igreja, eram os irmãos que precisavam olhar com compaixão para aqueles que passavam por necessidades e acolher essas pessoas. E muitos desses irmãos também passavam pela sua própria dose de sofrimentos, como nós estamos vendo aqui. E Tiago está dizendo que é assim que é a vida cristã. Você está passando por perrengue, em vez de você reclamar, em vez de você deixar a ira dominar o seu coração e falar bobagem, pelo contrário, encha o seu coração da palavra de Deus e ajude pessoas que precisam, porque é isso que é a verdadeira religião. Basicamente é isso que ele está ensinando a gente a fazer aqui, nesse trecho das Escrituras. Ele está chamando a gente para servir. Às vezes, e presta atenção nisso, quando a gente está tão ansioso com tantas coisas difíceis que estão acontecendo, se a gente, de repente, dedica algum tempo para ajudar outras pessoas que estão passando também por momentos difíceis, a gente vai perceber que o problema da gente nem é tão duro assim, nem é tão grave assim, não é tão gigante assim, como às vezes a gente acha que é. Eu me lembro de uma senhora que já está na glória, Dona Joana, ela enfrentando um câncer agressivo, foi capaz de, no meio das dores, no meio da confusão, às vezes que a doença no estágio final pode levar a pessoa a experimentar, de abençoar quase todos os funcionários do hospital onde ela estava. Eu nunca tinha visto uma cena daquela. Vários enfermeiros e enfermeiras chorando no dia que ela partiu. Porque mesmo no meio do sofrimento dela, das dores dela, ela se preocupou em saber como era a vida daquelas pessoas, em amar aquelas pessoas, e às vezes até presentear aquelas pessoas, em oferecer uma palavra de consolo para aquelas pessoas, quando ela mesma passava por lutas difíceis. E que exemplo bonito foi esse que ela deu para a gente, que é um exemplo que a gente vê em Jesus. Na cruz, injustamente, fixado naquele madeiro, o verbo de Deus sendo silenciado pela impiedade do nosso pecado, da nossa maldade, da contradição do coração humano, abençoando, orando, dizendo palavras de bênção, de amor e de cuidado para até mesmo aquele bandido que estava ali ao lado dele, de consolo, prometendo paraíso para aquele homem. Jesus fez isto no meio de seu sofrimento mais agudo, da alienação do próprio Deus, em que ele clamou, Eli, Eli, lama sabachthani. Ele foi capaz de abençoar. Ele olhou para Maria, olhou para João e disse para João, cuide dessa mulher.
As palavras de Cristo na cruz são palavras de bênção, de amor, de cuidado. Então nós somos chamados aqui por Tiago a servir as pessoas, mesmo no meio das nossas lutas. Então a gente chega no capítulo 2. E o capítulo 2, ele pode ser resumido por aquilo que a gente vê no verso 8 e no verso 26. O verso 8 diz assim: se vocês de fato observam a lei do reino, a lei régia, conforme está nas Escrituras, ame o seu próximo como a si mesmo. Então fazem bem. E o último verso do capítulo 2, que diz assim: porque assim como o corpo sem espírito é morto, assim também a fé sem obras é morta. Por que Tiago está agora dando essas orientações? Muito bem. Seguindo o alerta que ele deu aqui nessa primeira parte da carta dele, falando daqueles que tinham uma profissão de fé, de aparências, né, em que ouviam, mas não praticavam. Agora, ele vai lembrar que o cristianismo verdadeiro, ele é caracterizado por uma fé coerente com a nossa confissão de fé. Que aquilo que nós professamos crer deve levar-nos a fazer certas coisas. Quer dizer, há uma certa coesão entre a nossa confissão doutrinal e a nossa prática. Aquelas coisas concretas que a gente faz na nossa vida real. O que Tiago está ensinando para a gente em todo o capítulo 2 é aquilo que a gente canta num hino bonito. Crer é observar. Crer é obedecer. Ele segue o raciocínio da parte final do capítulo 2. Confessar é se fazer aquilo que se confessa. É fazer aquilo que se confessa. Veja como ele começa o capítulo 2. Meus irmãos, vocês não podem ter fé em nosso Senhor Jesus Cristo, o Senhor da glória, e ao mesmo tempo tratar as pessoas com parcialidade. Então, veja só, Tiago aqui está falando da fé na pessoa de Cristo, a quem ele chama, atente para isto, como o Senhor da glória. E de fato ele vai dizer que todos os cristãos devem confessar o Cristo, o Senhor da glória. A nossa fé cristã, ela envolve sim a nossa confissão de Cristo, a nossa crença na justiça de Deus revelada na pessoa do Senhor Jesus Cristo, o Senhor da glória. A nossa fé cristã envolve o dogma de Cristo, o Filho de Deus, verdadeiramente homem, luz de luz, Deus de Deus. Aquele que viveu uma vida santa, justa, e por meio da sua morte injusta, nos imputou a sua justiça, fazendo de nós agora filhos de Deus e filhos da luz. Nós precisamos confessar essas coisas. Essa confissão é boa. O apóstolo Paulo vai dizer em Romanos capítulo 10, que é por meio da confissão de Cristo, de que Ele é mesmo o Filho de Deus, e de que Ele ressuscitou dos mortos, que nós recebemos a dádiva da fé, a nossa salvação. Tiago está dizendo que é isso mesmo, essa confissão de Cristo, o Senhor da glória, é boa e é necessária. Mas ela precisa vir acompanhada de boas obras. E que essas boas obras, de alguma maneira, elas serão a evidência de que essa nossa confissão é mesmo resultado de uma transformação que o Espírito Santo produziu no coração da gente. Que não é só da boca para fora, mas é uma confissão real, autêntica. Então, a marca de autenticidade da nossa confissão de fé a Cristo será boas obras que nós realizamos e que evidenciam essa ação transformadora de Deus. Porque quando Deus transforma a vida da gente, é impossível que a vida da gente seja estática. É impossível que a vida da gente seja inerte. É impossível que a vida da gente seja inútil. O que está dizendo aqui para a gente é que a vida regenerada, ela vem acompanhada de frutos, que ele vai chamar aqui de boas obras. Presta atenção no que estava acontecendo ali em algumas comunidades. Por que Tiago está dizendo isso? Veja só. Porque se entrar na sinagoga, verso 2, olha até o verso 13.
na sinagoga de vocês um homem com anéis de ouro nos dedos, vestindo roupa luxuosa, e entrar também um pobre, mal vestido, e vocês derem um tratamento especial ao que está vestido com a roupa luxuosa, dizendo: você sente-se aqui no lugar de honra, e disserem ao pobre: você fique aí em pé, ou sente-se ali debaixo do estrado dos meus pés. Será que vocês não estarão fazendo distinção entre vocês mesmos e julgando as pessoas com critérios errados? Escutem, meus amados irmãos, por acaso Deus não escolheu os que para o mundo são pobres para serem ricos em fé e herdeiros no reino que Ele prometeu aos que o amam? No entanto, vocês desprezam os pobres. Por acaso não são os ricos os que os oprimem e que eles também os lançam para os tribunais? Não são eles os que blasfemam o bom nome que foi invocado sobre vós? Se vocês de fato observam a lei do reino conforme está escrito na Escritura, ame o seu próximo como a si mesmo, fazem bem. Se, no entanto, vocês tratam as pessoas com parcialidade, cometem pecado, sendo condenados pela lei como transgressores. Pois quem guarda toda a lei, mas tropeça em um só ponto, se torna culpado de todos. Porque aquele que disse, não cometa adultério, também ordenou, não mate. Ora, se você não comete adultério, porém mata, acaba sendo transgressor da lei. Assim, falem e vivam como pessoas que serão julgadas pela lei da liberdade, porque o juízo é sem misericórdia sobre quem não usou de misericórdia. A misericórdia triunfa sobre o juízo. Muito bem. Tiago, então, está preocupado aqui com uma atitude que é completamente contrária à ética cristã. E ele chama atenção para o fato de que algumas pessoas na congregação, na sinagoga cristã, como ele chama aqui, poderiam estar tratando os outros com base na sua aparência, nas suas condições financeiras, na sua posição social, com base talvez no seu nível educacional, na sua influência. E ele vai dizer que isso é completamente detestável, que isso é perverso e que isso não é uma atitude cristã. Note a expressão que ele utiliza aqui. No verso 2, ele vai falar de parcialidade no verso 1. E depois ele vai repetir essa palavra um pouco mais adiante. Essa expressão parcialidade, ela quer dizer literalmente aceitar alguém por sua face. E isso é exercer um tipo de juízo que tem o seu critério na aparência externa da pessoa. É mais ou menos como quando a gente julga o livro pela capa e determina se o livro é bom ou não de acordo com a imagem da capa. Lembra, essas comunidades aqui, bem cedo, ainda na era da igreja cristã, eram fortemente conectadas às suas raízes judaicas. Então, Tiago aqui, ele faz referência a essa ideia de acepção de pessoas ou de parcialidade para lembrar aquilo que já tinha sido ensinado lá no Velho Testamento, em Deuteronômio capítulo 10, verso 7. Veja o que é dito, verso 17, veja o que é dito lá. Deuteronômio 10, 17 diz assim: pois o Senhor, o Deus de vocês, é o Deus dos deuses e o Senhor dos senhores, o Deus grande, poderoso, temível, que não trata as pessoas com parcialidade, com acepção de pessoas, e nem aceita suborno. Está escrito aqui. Então veja, a expressão hebraica usada aqui por Moisés em Deuteronômio é a mesma que foi traduzida aqui para o grego e usada por Tiago, que significa a mesma coisa. A expressão hebraica tem o mesmo sentido. Deus não se levanta ante a face de ninguém e ele não aceita suborno. Deus não pode ser comprado.
Ele não pode ser ludibriado, não pode ser enganado. Deus não pode ser corrompido. É o que nos é ensinado aqui pela lei em Moisés. Então veja, ele está lembrando aos seus leitores aqui dessa passagem de Deuteronômio, de que Deus mesmo não pode ser comprado. E com isso ensina-nos que a graça de Deus, a deferência de Deus, a bondade de Deus, a benignidade de Deus, o favor de Deus, o cuidado de Deus para com os homens, estas coisas todas não estão à venda. Embora desde os tempos remotos e até os dias de hoje, parece que tem gente insistindo em vender bênçãos de Deus para a igreja e para o povo de Deus. E tem gente que quer comprar. O que nós aprendemos aqui é que Deus não se levanta ante a face de ninguém e não aceita suborno. Não dá para comprar indulgência de Deus. Não dá para comprar favor de Deus. Não dá para comprar a graça de Deus com dízimos e ofertas. E quanto maior a oferta, maior a bênção. Isso é mentira. Tem nada disso. Porque Deus não aceita suborno. E a graça dele é de graça. E tem gente que acha que vai comprar o favor de Deus vindo para os cultos, cantando, adorando. Não. Cantar e adorar é algo que nós devemos ser impelidos a fazer por amor, por gratidão, por fé. A gente não faz escambo com Deus, nem troca com Deus. E se não é assim com Deus, também não pode ser assim com o nosso irmão na igreja. Se Deus não faz assim conosco, nós não podemos fazer assim com o nosso irmão na igreja. Porque a loucura de alguns, lá naqueles tempos antigos, de tratar com deferência aqueles que aparentemente tinham dinheiro e com desprezo os que não tinham dinheiro, era movido por um sentimento egoísta. Talvez tinha algum brasileiro lá naquela época que já estava tentando dar um jeitinho de ver vantagem em tudo. Parece a tal Lady Gerson. Deixa eu tratar esse cara bem, vai que sobra alguma coisa para mim. Você percebe a perversidade desse tipo de pensamento? Está sendo condenado aqui por Tiago. É disso que ele está falando. E é por isso que ele começa essa sessão lembrando de Jesus, o Rei da Glória. Porque quando ele fala de Jesus, o Rei da Glória, ele lembra que ele é o Rei da Glória. Ele é o Senhor do universo. É o Criador de todas as coisas. É aquele por meio de quem todas as coisas foram feitas, e sem ele nada do que foi feito se fez. E todavia ele se fez homem. Mais ainda, todavia ele se fez doulos, escravo, se fez servo. Ele abriu mão de toda a riqueza, de toda a glória, de todo o poder. E veio andar nessa terra com gente como a gente. Para servir pessoas, para amar pessoas, para cuidar de pessoas, para anunciar o seu evangelho de reconciliação, de salvação, de perdão, de graça, de amor. E para morrer por pessoas. Ele, Jesus, talvez fosse desprezado por alguns daquela congregação, porque ele não tinha anéis nos dedos. Ele nasceu numa vila insignificante e andou no meio de pescadores, lá nas vilas da Galileia. Ele que é a própria glória, ele que é a própria majestade, o Rei do universo, deu exemplo a todos os cristãos de como nós devemos tratar uns aos outros. Então, esse tipo de parcialidade que Tiago estava vendo acontecer ali nas igrejas, julgando as pessoas pela sua aparência, isso não orna, não combina com o cristianismo, não. Tem nada a ver com fé cristã, ele está dizendo. Isso não está certo, isso é pecado, isso é feio, isso não pode acontecer na igreja. E é por isso então que ele conta essa história, né? Uma história hipotética que ele conta aqui para a gente. Não é? Lembra? As primeiras igrejas eram formadas por gente simples, gente pobre, escravos, artesãos, camponeses, soldados. Gente de uma sociedade que era muito estratificada e que também era rigidamente hierárquica.
mas também pessoas de grande influência abraçaram a fé. E isso é uma grande bênção. Só que o apóstolo Paulo vai ensinar que o cristianismo iguala todo mundo, no sentido de que ambos, rico e pobre, têm valor diante de Deus, são uma alma que terão a vida eterna diante de Deus. Por isso que Paulo vai dizer que não há judeus, nem gentios, nem bárbaros, nem citas, nem senhores, nem escravos, mas nós somos todos um em Cristo. É assim que nós precisamos nos enxergar na comunidade cristã, na igreja. Então, no exemplo que Tiago conta aqui para a gente, entra um sujeito rico lá na igreja, chega na sua Ferrari, usando seu terno Armani, com o seu Rolex no braço, e ele é tratado então com toda a deferência pelos líderes daquela igreja, colocado no lugar de honra, de destaque. E o pobrezinho, por sua vez, ninguém dá bola para ele. Então, o único momento em que ele é notado na história aqui é para ser colocado de lado. Talvez se atrapalhando alguém. Você senta ali, fica ali não, porque aqui está atrapalhando. Você pode ir para aquele lado. É bem bizarra essa situação, mas ela é muito reveladora desse tipo de egoísmo que, como eu mencionei, parece querer levar vantagem em tudo. Olha só, tem vários problemas aí nesse tipo de atitude que Tiago está identificando. Primeiro, isso cria castas sociais dentro da igreja. Não pode, está errado. Categorias de pessoas no meio da igreja, está errado. Há algumas propostas de crescimento de igreja por aí, em alguns dos livros que circulam até na nossa língua portuguesa, que sugerem, quem sabe, ações evangelísticas em certos tipos demográficos. Que tipo de estratégia louca é essa que a gente não encontra nas Escrituras? Esse tipo de mentalidade de se criar categorias dentro da igreja. E às vezes a gente faz isso. Ah, não, é uma igreja só para jovens. Ah, não, aqui é uma igreja mais tradicional, tem as pessoas mais velhas. A gente às vezes até cria cultos diferentes para certos tipos diferentes de pessoas. Precisamos pensar direitinho nisso. Porque se há um culto ao Senhor em que uma pessoa não pode ser bem-vinda e outra pessoa é, então será que a gente não está também criando castas e categorias dentro da própria igreja? Como a gente está vendo aqui na linguagem de Tiago. Na igreja de Cristo, entre os que foram salvos, não existe posição por causa de diferença social, de diferença étnica, de diferença cultural, de diferença de idade. Não existe isto na igreja de Cristo. Mas ainda mais, nesse tipo de atitude, julgar as pessoas com base na aparência delas, faz, sabe o quê? Faz da gente juízes. É a gente que decide, com base nos nossos próprios critérios, quem é bom e quem não é, quem é certo e quem não é, quem está bom e quem não está. Você percebe? Isso é extremamente arrogante. Extremamente arrogante. Porque a nossa base de informações é completamente insuficiente para que a gente faça um juízo adequado. Porque nós não temos condições de avaliar o coração e o caráter das pessoas. Só Deus faz isto. Especialmente pela sua aparência. Nós não conseguimos. Tiago vai estar lembrando, inclusive, que muitos desses ricos que estavam sendo bem tratados nas igrejas eram os mesmos que oprimiam os próprios membros das igrejas. Eram injustos com eles e agora eles queriam ser juízes para avaliar aquelas pessoas. Tratar com deferência, em terceiro lugar, o rico, o poderoso, o influente, é um sinal de egoísmo, de alguém que espera obter algum tipo de ganho dessa maneira, algum tipo de vantagem, algum tipo de favor. Isso é pecado, Tiago está dizendo. E finalmente, o que a gente vê nesse tipo de atitude é uma pessoa ainda cheia de justiça própria. Ovo da serpente é essa tal de justiça própria. Por detrás de todos os nossos pecados, por detrás de todas as coisas mais estranhas que a gente faz, daquelas que mais desagradam a Deus, está a tal da justiça própria. A justiça própria é aquele tipo de justiça que a gente tem, em que a gente se acha melhor do que o outro. Sabe, às vezes, quando a gente fala dos fariseus, a gente pode até ter uma impressão errada deles, porque
A gente fala que muitos dos fariseus queriam ganhar o favor de Deus por meio das suas obras. É verdade. Mas eles também tinham uma noção da necessidade de graça. Eles nunca se comparavam com Deus. Eles não achavam que eles estavam em pé de igualdade com Deus. Parece que nós não fazemos isto também. Por exemplo, se você se comparar com Deus agora, você vai dizer, não dá. Eu não sou tão bom como Deus, não sou tão santo como Deus, eu não sou tão forte como Deus, não consigo me comparar com Deus. Ele é de um outro tipo de material do que o meu. Eu não me comparo com Deus. Mas eu me comparo com quem está do meu lado. Aí eu me comparo. Daí, a essência da justiça própria é a gente se comparar com o outro. É a gente julgar o outro com base nos nossos próprios critérios, na nossa própria justiça, nos nossos próprios valores. E às vezes, quando a gente até corrige os nossos irmãos, eu até conversava com uma irmã hoje na hora do almoço, a gente quer que essas pessoas sejam mais parecidas com a gente, não com Cristo. Nosso critério não é Cristo, o Senhor da glória, mas nós mesmos. Isso é justiça própria. Esse é o tipo de atitude que estava acontecendo lá naquela igreja que Tiago vai condenar. Então Tiago ele mostra agora, dos versos 8 até o 13 que a gente leu, que esse tipo de comportamento, fazer castas no meio da igreja, não é? Julgar a pessoa com base na aparência, sem conhecer o seu coração, tratar a pessoa influente com deferência, esperando algum favor em troca, essa coisa da justiça própria, que isso quebra a lei de Deus. Versos 8 a 13 é isso que ele está dizendo para a gente, que isso quebra a lei de Deus, que essa atitude se resume numa falta de amor ao próximo, que quando nós agimos assim, nós não estamos amando ao próximo, que é a essência de toda a lei de Deus, é a essência do decálogo, dos 10 mandamentos, é o amor ao próximo. Aqui ele vai lembrar do ensino de Jesus, que diz que se a gente quebra uma parte da lei, a gente quebra ela toda. Então por que Tiago faz esse alerta aqui para a gente? Porque esse tipo de atitude é uma tentação para o povo de Deus em todos os tempos, inclusive para a gente hoje. Nos nossos relacionamentos na igreja, será que às vezes sem perceber não acaba emulando esse mesmo tipo de atitude de favorecer alguns e desprezar outros? Será que às vezes a gente se relaciona com alguns irmãos com base apenas nas afinidades, desenvolvendo amizade, às vezes até profunda? Isso é bom e é certo, mas quem sabe a gente despreza outros, porque não são tão parecidos com a gente. Pense nisso. Como a gente ama quem é mais parecido com a gente, gosta das mesmas coisas que a gente, dos mesmos filmes, das mesmas roupas, tem mais ou menos a mesma idade, gosta das mesmas músicas, e aí a gente gosta das pessoas, conversa com elas, interage com elas, se alegra com elas, e às vezes não tem disposição de se aproximar daquele irmãozinho que está lá no cantinho, e que vem domingo após domingo, e a gente não se importa tanto com ele, e às vezes ele se veste de um jeito diferente, ou fala de um jeito diferente, ou vem de uma outra cidade, vem de uma outra região do país, e a gente não dá bola para aquela pessoa, porque ela não está no mesmo círculo social que a gente. Quantas vezes a gente faz isso sem nem se dar conta no contexto da igreja? Às vezes a gente faz e não percebe. É uma tentação para a gente. E a gente precisa, então, prestar atenção nessas coisas. Será que a afinidade nossa com as pessoas deve ser a nossa faixa etária somente? O nível educacional, o nível cultural, político. E agora, essa coisa da política divide tanto as pessoas. Fulano segue aquele político, cicrano segue aquele outro, então eu só converso com o cara que segue o político que eu gosto. Será possível que nas nossas amizades nós apenas buscamos para pessoas parecidas conosco? É uma análise que a gente pode fazer, porque na igreja nós somos chamados a amar uns aos outros, a servir uns aos outros. Deixa eu te falar uma coisa, a gente não serve quem a gente não ama, e a gente não ama se a gente não conhece. Você não vai amar a pessoa se você às vezes senta ao lado dela, domingo após domingo, mas não sabe, mal sabe o nome da pessoa. Não sabe a história, não sabe o caminho, a trajetória dela, nem as lutas e sofrimento que ela tem. E às vezes, se ela tem certas atitudes que você não gosta, você até julga, mas não sabe por que ela tem aquelas coisas e nem se esforça para ajudar aquela pessoa a superar essas lutas. Não é mesmo? Tiago está dizendo que esse tipo de atitude não está boa não, que isso não é cristianismo.
O cristianismo não pode ser assim. O cristianismo, ele é amor ao próximo. Esse é o argumento dele aqui nessa primeira parte, até o verso 13. Será que dá tempo da gente ir para a segunda parte? Tem mais um pouquinho de tempo? Então vamos. Versos 14 até o 26. Olha o que diz aqui. Meus irmãos, qual é o proveito se alguém disser que tem fé, mas não tem obras? Ele está retomando o que ele falou lá no comecinho, no finalzinho do capítulo 1. Está voltando aqui agora a tratar desse assunto, tá? E isso está intimamente ligado ao que ele falou também, essa primeira parte do capítulo 2. Será que essa fé pode salvá-lo? Verso 15 agora. Se um irmão ou uma irmã estiverem com falta de roupa ou necessitando do alimento diário, e um de vocês lhes disser, vão em paz, tratem de se aquecer e de se alimentar bem, mas não lhe dão o necessário para o corpo, qual o proveito disso? Assim também a fé, se não tiver obras, por si só está morta. Mas alguém dirá, você tem fé e eu tenho obras. Mostre-me essa sua fé sem obras, e eu com as obras lhe mostrarei a minha fé. Você crê que Deus é um só? Faz muito bem, até os demônios creem e tremem. Seu tolo, você quer ter certeza de que a fé sem obras é inútil? Por acaso não foi pelas obras que Abraão, nosso pai, foi justificado quando ofereceu seu filho Isaque sobre o altar? Você percebe que a fé operava juntamente com as suas obras? E que foi pelas obras que a fé se consumou? E se cumpriu a escritura que diz, Abraão creu em Deus e isso lhe foi atribuído para a justiça? E ele foi chamado então amigo de Deus? Assim, vocês percebem que uma pessoa é justificada pelas obras e não somente pela fé. De igual modo, será que não foi também pelas obras que a prostituta Raabe foi justificada quando acolheu os emissários e os fez partir por outro caminho? Porque assim como o corpo sem espírito é morto, assim também a fé sem obras é morta. Amém. Muito bem. Então, depois de oferecer uma ilustração bem gráfica, bem poderosa, de um tipo de religiosidade vazia e hipócrita, exortando ali os seus leitores para tomarem cuidado com esse tipo de atitude lá na igreja, Tiago agora passa a demonstrar, dos versos 14 até o verso 26, qual é a natureza desse tipo de atitude. A razão de muitas pessoas agirem daquela maneira, com parcialidade na igreja, é porque eles tinham uma fé vazia, uma fé espúria, uma fé sem conteúdo, uma fé morta. É por isso. É por isso que muita gente que era religiosa, e mesmo no contexto da igreja, tinha aquele tipo de atitude, porque tinham fé morta. E ele explica então que a fé verdadeira, aquela fé que é transformadora de vidas, a fé que produz frutos, produz boas obras como uma evidência da graça salvadora que alcançou a pessoa. Então, é importante que a gente entenda aqui que Tiago não está se opondo de maneira nenhuma ao ensino do apóstolo Paulo em Romanos, quando o apóstolo Paulo vai dizer que nós somos salvos e justificados exclusivamente por meio da fé. Em Romanos 3, verso 28, Paulo dirá que nós concluímos que o homem é justificado pela fé independente das obras da lei. O que ele está dizendo é que não é por meio da obediência ao texto da lei de Deus que nós vamos receber a justiça, porque isso é impossível. O único que é capaz, completamente capaz de obedecer à lei de Deus é Cristo, e ele o fez de modo perfeito, cabal e determinante. E porque ele cumpriu toda a justiça de Deus, ele é capaz de nos atribuir, de nos imputar, é a linguagem usada em Romanos, a sua justiça, quando nós expressamos fé nele. Esse argumento de Paulo em Romanos, Tiago abraça aqui também, ele concorda com isso. O que ele está fazendo agora é demonstrando a dimensão prática da fé. Porque a verdadeira fé, ela não descarta a lei de Deus como se a lei de Deus não tivesse importância.
A verdadeira fé, ela se coloca numa posição correta para com a lei de Deus. Atente para isso. A lei não foi dada, a gente vê isso no argumento de Romanos capítulo 10 também, Romanos capítulo 11. A lei não foi dada para nos justificar. A lei, ela foi dada para apontar a realidade do nosso pecado. Ela é quem nos leva a Cristo. Como eu mencionei há pouco, a gente aprende em Gálatas capítulo 3. Mas uma vez que nós chegamos a Cristo e recebemos, por meio da fé, da nossa confiança nas obras dele, a justiça dele, então nós somos habilitados agora a obedecer à lei e a praticar as coisas boas da lei. Isso é o que a Bíblia chama de santificação. A lei passa a ser um instrumento de Deus para nos purificar e nos santificar e nos fazer mais parecidos com Cristo. Nós amamos a lei de Deus, não porque nós somos salvos por meio dela, nós somos salvos por meio de Cristo, mas amamos a lei de Deus porque ela nos aproxima de Cristo, porque a obediência à lei de Deus agora não será o meio de ganharmos o favor de Deus, nós ganhamos isso apenas em Cristo Jesus, mas a obediência à lei de Deus será o meio de nós sermos mais parecidos com Cristo, de nos conformarmos mais à imagem dele, de sermos mais semelhantes a ele. Então Tiago concorda com isso, e ele aqui demonstra para a gente a dimensão prática da fé. A fé, ela habilita a pessoa, homem e mulher, que recebeu a justiça de Cristo gratuitamente, a observar a lei, a ser obediente. Isso já aponta para a gente de que não é possível se viver a vida cristã se nós ainda não abraçamos o Evangelho, se não tivermos a nossa vida transformada por Cristo, se não recebemos essa justiça que nos purifica e que nos coloca diante de Deus. É preciso primeiro ter esta fé em Cristo, esse lavar regenerador que o Evangelho traz na vida da gente, para que a gente agora seja capaz de produzir essas boas obras. As boas obras, elas só fazem sentido na nossa vida cristã se o Evangelho já chegou trazendo transformação e mudança no coração da gente. Essa é a lei régia que nós vimos ali em cima, a lei do amor ao próximo. Tiago usa mais um exemplo aqui. Alguém chega na igreja e precisa de roupas, precisa de comida. E ele vai dizer: e você, tendo condições de ajudar essa pessoa, diz ela: Deus te abençoe, vou orar pelo irmão. Alguma coisa assim? Mas não estende a mão para aquela pessoa, não concede a ela uma peça de roupa, alguma coisa que ela precisa. O que Tiago está dizendo que esse tipo de atitude é hipócrita e mostra que a nossa fé é vazia, porque a evidência de uma fé verdadeira é um tipo de amor, um tipo de compaixão, um tipo de cuidado pelo próximo, que envolve dimensões práticas da vida da gente, em que a gente se doa. E se doar não é só dar dinheiro, é dar você. É se doar. É doar o seu tempo, é doar a sua atenção, é doar o seu esforço, é doar o seu interesse, é doar os seus recursos, sim, na medida de suas posses, tanto quanto possível. Mas muito mais do que isso, é doar o seu coração para o bem do próximo, por amor ao próximo, para abençoar o próximo, para ajudar o próximo. Essas são as obras verdadeiras de uma fé verdadeira e que precisa ser praticada no contexto da igreja. Isso é cristianismo. O cristianismo não é menos do que isso. Isso é cristianismo. Essas obras de amor, essas obras são aquilo que evidenciam uma fé transformadora na vida da gente. Então, para enfatizar isso, Tiago ele usa aqui uma diatribe. Diatribe é um recurso literário, não é, em que você estabelece um argumento consigo mesmo, como se você fizesse uma pergunta e uma resposta àquela pergunta e desenvolvesse ali uma tese a partir desse argumento. O apóstolo Paulo usa esse recurso da diatribe, por exemplo, na sua epístola aos Romanos. É aí que nós vemos então essa série de argumentos aqui no verso 18 até o verso 20. Mas alguém dirá: você tem fé? Eu tenho obras. Mostre-me a sua fé sem obras e eu com as obras lhe mostrarei a minha fé.
Você crê que Deus é um só? Faz muito bem, até os demônios creem e tremem. Seu tolo, você quer ter certeza de que a fé sem obras é inútil? E aí ele vai dar o exemplo de Abraão. Então você veja, num certo ponto, ele vai dizer que até os demônios têm mais respeito por Deus do que os cristãos falsos na igreja. Pelo menos eles tremem. Olha, a linguagem de Tiago é dura, é pesada aqui. Se nós somos, lá atrás, aqueles que ouvem e não fazem nada. Se nós somos aqueles que estabelecem os relacionamentos na igreja como se fosse um clube social. Se nós somos aquele que fazemos até uma confissão doutrinária bonitinha, como muitos crentes fazem no Facebook. Mas não praticamos essas coisas. Então, nós não estamos numa situação melhor do que os demônios. Pelo menos eles tremem. E às vezes nós nem trememos. Somos hipócritas. Porque os demônios também sabem de teologia. Sabem bem. Às vezes melhor do que nós. Lembra? Tem vários demônios aí que quando viram Jesus, o Filho do Deus Altíssimo. Os fariseus olhavam para ele e nem viam isso. Os demônios viam. Sabiam mais de teologia do que os fariseus. Faziam uma confissão melhor do que os fariseus. Porque os fariseus olhavam para Jesus e diziam, é um glutão, é isso e aquilo outro. E os demônios ainda diziam, né, esse aí é o Filho de Deus Altíssimo. É o Santo de Deus. Reparou? Eles tinham até medo de saber teologia sem obras que evidenciam uma fé transformadora. Às vezes para lacrar no Twitter, na internet. Não serve para nada. Tiago está chamando de hipocrisia. Até os demônios sabem até melhor. E aí ele vai usar 2 exemplos poderosos do Velho Testamento, que a gente viu aqui, de Abraão e de Raabe. Quando ele diz que Abraão foi justificado por obras, o que ele está demonstrando é que a fé de Abraão se evidenciou não apenas com palavras, com uma confissão bonita, uma declaração dogmática de fé, mas de um modo concreto, por meio da sua obediência. Quer dizer, ele creu em Deus, e porque ele creu em Deus, ele obedeceu à palavra de Deus. A sua obediência se seguiu à sua fé, à sua crença. Quer dizer, é porque ele creu, não com base naquilo que ele tinha, não com base na sua inteligência, não com base na sua esperteza, não é porque ele era bom que ele creu porque Deus o chamou de lá da terra de Ur dos caldeus, no meio do paganismo no qual ele vivia. Ele tirou Abraão daquele lugar, ele chamou Abraão da condição em que estava, ele arrancou Abraão das trevas para a luz, da morte para a vida, e Abraão então creu. E essa crença de Abraão se concretizou em obras de obediência. É isso que nós estamos lendo aqui. Ele creu. E porque ele creu, ele se dispôs a sair da sua terra. Ele creu. E porque ele creu, ele se dispôs a sacrificar o seu único filho. E Tiago então lembra que por isso, porque Abraão creu e observou, ele recebeu esse título tão bonito, que é ser chamado amigo de Deus. Que título lindo. Como seria bom nós, crentes, sermos chamados assim. Fulano é amigo de Deus. Isso aqui é uma palavra inspirada pelo Espírito Santo. Que bom ouvir do próprio Espírito isso. E agora, de modo semelhante, ele vai lembrar a história de Raabe. E é interessante que Tiago faz questão de destacar aqui o fato de que naquela altura ela era ainda uma prostituta. Mas ela, talvez com muito menos do que a gente tem. Não tinha Bíblia, não tinha o testemunho do povo, estava no meio de um povo pagão, lá na cidade de Jericó. Ela não tinha lei, ela não tinha as histórias. Talvez o muito pouco que ela tinha é ter ouvido
que o Deus dos judeus os livrou dos egípcios, que eram um povo poderoso, que o Deus dos judeus era o Deus que conduzia o seu povo, que protegia o seu povo, que guardava o seu povo. Talvez o que ela tinha era apenas um fragmento da revelação, um testemunho breve somente do Deus Todo-Poderoso, e isto foi suficiente para que ela crescesse, para que ela tivesse fé, e essa fé, mesmo do tamanhozinho de um grãozinho de mostarda, fosse acolhida por Deus. E a fé de Raabe, então, se concretizou em coisas práticas. Vieram aqueles homens ali para espiar a terra, ela escondeu aqueles homens na sua casa. Quando vieram soldados para saber se aqueles homens estavam lá, eles ainda não estavam escondidos, mas ela manda os soldados para uma direção oposta àquela para a qual os homens depois foram. Ela protegeu a vida deles e assegurou com isso que o povo de Israel pudesse seguir o seu caminho passando por Jericó. Então, você percebe, ela usou de inteligência, de sagacidade, de ousadia e arriscou a sua própria vida com base na convicção que ela tinha de que o Deus de Israel é o Deus verdadeiro. Ela creu e observou, obedeceu, agiu. Tiago, então, com esses dois exemplos, ajuda a gente a perceber que a nossa crença, a nossa confissão no Cristo glorioso, que nós vimos aqui no começo do capítulo 2, a boa confissão que nós fazemos de Cristo, do dogma de Cristo, precisa se concretizar em coisas práticas que abençoam a vida de pessoas. Por isso que eu disse que o resumo desse capítulo inteiro é o verso 8, é o amor ao próximo. E é o verso final, 26, que a fé sem obras é morta. É isso que ele está ensinando para a gente. Basicamente é essa mensagem dele aqui para a gente nesse capítulo. Com esses dois exemplos, ele chama o cristão não a desenvolver uma atitude antinomista contra a lei, porque tem muitos que acham que apenas a confissão basta. O que ele está chamando a gente é para cumprir a lei como um meio de glorificar a Deus. Há muitos de nós que às vezes nos contentamos com a graça passada, principalmente crente antigo, né, que abraçou a fé há muitos anos. Antigamente eu fiz muita obra evangelística. No passado eu ajudei na escola dominical. Quando eu era mais jovem eu fazia isso e aquilo outro. Agora deixa os meninos fazem isso. Não há nada na Escritura que diz que as nossas boas obras têm prazo de validade, que a graça passada se extingue com um determinado período de tempo. Não tem nada na Escritura que ensina a gente a fazer isso, e nem que valida esse tipo de mentalidade. Nós não podemos ser relapsos com as coisas de Deus. Nós somos chamados a cumprir a lei de Deus em todo o tempo todo. Na nossa juventude e até a nossa velhice. Na medida das nossas possibilidades, nós podemos ser instrumentos de Deus para abençoar vidas e pessoas. E ele conclui então com o verso 28, 26, dizendo que assim como um corpo sem espírito não está completo, porque nós somos esses seres, corpo e alma. Não tem jeito da gente ser só alma ou da gente ser só corpo. Por isso que a grande promessa da Bíblia qual é? 1 Coríntios capítulo 15. Quem me ajuda aqui? Qual que é a grande promessa da Bíblia? Ressurreição. Obrigado, pastor. É ressurreição. Um dia, se Cristo ainda não vier, o coração vai parar de bater, o pulmão vai parar de exalar o ar e a gente vai ser deitado numa caixa e colocado debaixo da terra. E nós temos essa coisa nossa, essa parte imaterial nossa, que vai se encontrar em um estado gozoso na presença de Deus, mas isso não é o fim. Isso está bom, mas não está bom ainda não. É dito lá em Apocalipse que os mártires, eles esperam um dia em que serão vindicados. É dito em 1 Tessalonicenses capítulo 4 que o dia que Cristo vier ao som de trombetas com os seus anjos, que os corpos dos mortos ressuscitarão e que nesse dia santo e glorioso nós seremos um novamente com o nosso corpo, porque a grande promessa de Deus para nós
É isso aqui, olha, é a nossa vida aqui, naquilo que um dia Deus criou, lá do pó da terra, olhou e disse que era bom. O problema não é a nossa carne, o problema não é o nosso coração que pulsa, tudo isso é bom, e nós teremos todas essas coisas funcionando direitinho, sem nenhum problema, sem precisar tomar remédio. Sempre teremos esse nosso corpo humano, refeito, glorificado, para a glória de Deus, para atravessar a eternidade, não como almas penadas aí, voando de nuvens em nuvens, mas como seres viventes, que glorificam a Deus com seus corpos. Porque corpo sem alma é uma anomalia. É isso que ele está dizendo aqui. Corpo sem espírito é morto. Olha a ilustração que ele usa. Não está completo. Então, uma fé que professa coisas boas sobre Deus, mas não é acompanhada de boas obras, não é muito diferente da fé dos demônios. As boas obras, quer dizer, o amor ao próximo, é algo que está intimamente ligado à nossa confissão de fé, à nossa profissão de Cristo. Então, esta exortação, e eu concluo aqui, devia nos ajudar a avaliar algumas coisas na nossa caminhada cristã. Será que nós temos feito uma confissão verdadeira de Cristo? Será que entendemos exatamente o que é confessar Cristo como Senhor e Salvador de nossas vidas? Quando dizemos Jesus é o nosso Salvador, é o nosso Senhor? Porque isso tem implicações. Isso tem implicações que afetam todas as dimensões, todos os aspectos da nossa existência, da nossa vida. E mais ainda, segunda reflexão, pergunta que a gente pode fazer ouvindo essa palavra de Tiago é: será que eu tenho vivido na minha vida de igreja uma fé coerente com a profissão que eu faço de Cristo, com a profissão de fé que eu faço de Cristo? Será que no meu relacionamento com o próximo, com as pessoas, eu tenho amado o próximo? Eu tenho produzido, às vezes, alguns vão produzir a 100 por 1, outros a 50 por 1, outros a 30 por 1. O Tiago aqui talvez a 2 por 1. A questão não é o quanto você produz, mas é se você produz para a glória de Deus. Se você tem feito coisas que refletem esta confissão de fé que você um dia fez. Se você reconhece que a sua chamada para ser cristão não é apenas para esquentar o banco da igreja e ouvir uma mensagem que vai, em algum momento, ao encontro de alguma necessidade sua, mas que você foi chamado para viver num corpo, num organismo vivo, do qual você faz parte, e que você deve nutrir, alimentar, abençoar e servir. E que esse tipo de serviço é uma evidência de que o amor de Deus está em você, e que você derrama esse amor por onde você passa e para onde você vai. Você espalha esse amor como se espalha o perfume de Cristo. É para isso que você é chamado, para isso que eu sou chamado. Que Ele nos ajude então, que a mão do Senhor nos conduza nisto. Amém.